Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e este é o Que História é Essa? Dessa vez no novo formato, uma conversa informal aqui direto no meu sofá, comentando as últimas notícias das redes sociais. No caso, se você clicou no vídeo de hoje, você deve querer saber um pouco sobre esse infame personagem Ítalo Marcilli, que é republicado pelo Felipe Neto, aparece aí falando contra o direito de voto das mulheres. E você consegue ver o vídeo na íntegra aqui. E veja, eu não estou indicando para vocês o vídeo de apenas 2 minutos que foi republicado pelo Felipe Neto, mas o vídeo na íntegra de 1h30. É claro, se você não quiser, enfim, assistir o vídeo todo, o que é bastante compreensível, eu vou deixar a minutagem aqui, o exato minuto em que ele fala as suas palavras. E você pode voltar, ir em frente, avançar e ver se alguma coisa foi complementada para colocar sob contexto. Pois bem, o que fala esse personagem? Ele fala que desde a ascensão do voto das mulheres, desde que as mulheres tiveram direito do voto, a democracia no mundo inteiro foi para a ruína. Então havia uma democracia verdadeira, desde a ateniense, depois uma democracia moderna, e com o direito de voto das mulheres a democracia foi para o buraco. Vamos tentar entender o que aconteceu aí. Primeiro de tudo, é importante que eu diga para vocês que nada justifica essa fala. Nem colocar o contexto, nem falar como ela aconteceu, quem é esse personagem, quem é essa pessoa que falou essa coisa. A partir do momento que você fala que a democracia, há uma relação de causa, né? Quando a democracia vai pro buraco, a democracia começa a ser arruinada com o voto das mulheres, não tem como contextualizar esse tipo de fala. Então ele já está errado e ponto final. Um indivíduo que fala uma coisa dessas é desprezível e ponto. Mas vamos tentar analisar em que contexto ele se sentiu à vontade para falar uma coisa dessas. A live em questão, de 1h30, de onde saiu essa declaração, foi feita entre Ítalo Marcilli, um psiquiatra que vende cursos, é uma espécie de influenciador digital, né? Não no sentido negativo, tentando diminuir o trabalho dele, mas porque ele atua nessa seara, né? Ele vende cursos, ele vende imersões, ele é formado em psiquiatria, ele é médico, né? Tem uma formação, tem uma atuação em área, em clínica, em consultório, e tem crescido bastante nos últimos anos, certo? E esse personagem, Ítalo Marcilli, estava em conversa com 2 membros fundadores da Brasil Paralelo, né? O Felipe Valerim e o Lucas Ferrugem, né? Então são 2 membros do Brasil Paralelo, que é uma produção de conteúdo conservadora. Então são 3 conservadores trocando ideias sobre o futuro, sobre o presente do Brasil, e o tema da live no caso era liberdade, onde eles falam sobre diversos assuntos de uma conversa bastante solta, por isso que ele se sentiu tão à vontade, fumando charutos, enfim, discutindo política entre amigos. Então havia essa essa intimidade, por assim dizer, no encontro. Algumas coisas que eles falaram sobre a briga entre conservadores e tradicionalistas, né? O tradicionalista quer manter tudo no lugar, quer manter tudo da mesma forma, enquanto o conservador de verdade, que é aquilo que eles acreditam estar fazendo, admite algumas mudanças de tática, algumas mudanças de estratégia para tentar chegar no objetivo final, que é conservar a essência, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, de uma árvore. Aquela árvore está envelhecendo, ela está fenecendo, ela está apodrecendo, e o tradicionalista, ele vai ver as folhas caindo e ele vai tentar colar no lugar, seria a direita velha, por assim dizer, essa direita ultrapassada. Enquanto o revolucionário, que é a esquerda, que também é o inimigo, vai tentar cortar a árvore para transformar em uma outra coisa mais útil, numa mesa, numa cadeira, etc. Enquanto o conservador, ele vai podar a árvore, ele vai manter a árvore viva, que é a essência. Então tem muito essa pretensão, esse ar de superioridade de que eles acreditam que estão fazendo um trabalho bastante importante. E a conversa vai, conversa vem, né? Eles vão avançando, vão dizendo que estão bastante confiantes porque conseguiram eleger um presidente anti-establishment. Então eles dizem, nós não somos bolsonaristas, nós não apoiamos, mas achamos interessante que ele tenha ganhado. E começa já o papo principal da live, que é sobre liberdade. Para eles, a questão da liberdade, conversando bastante com conservadores e estando em contato com essas ideias, tem a ver com uma maturidade, de você ser responsável pela sua própria vida. Quando você vive numa democracia, num regime republicano, as decisões são feitas de maneira indireta, ou seja, você vota num deputado e o deputado faz as decisões por você, e no Estado social-democrata, onde você tem direitos garantidos e o governo tem que atuar para execução desse direito, o indivíduo perde bastante da sua autonomia, né? Então, quanto mais o indivíduo pede para o Estado realizar certas vontades, quanto mais o indivíduo permite ao Estado que faça esse serviço aqui, cuja educação da saúde, menos o indivíduo está sendo maduro
imaduro, ele está se infantilizando. Então, o salto que eles dão é que, por exemplo, quando um governador, um prefeito decide sobre a quarentena, decide sobre a saúde pública, que os indivíduos não podem sair de casa, que tal atividade não é essencial, ele está tirando a autonomia de um cidadão. Não existe interesse coletivo na visão desses sujeitos. Só existe o interesse individual, só existe aquilo que você pode decidir por si. E toda vez que você deixa outro tomar a decisão, você está se infantilizando. Então eles usam isso para justificar, por exemplo, que qualquer quarentena ela seria autoritária, ditatorial. O Ítalo Marcilli, ele chega até mesmo a dizer que ele cresceu em um regime socialista. Ele teve adolescência no regime socialista. Ítalo tem mais ou menos a mesma idade que eu. Se eu tenho 30, ele tem 34. Então a adolescência dele foi durante os governos Fernando Henrique e Lula. Então para ele, Fernando Henrique, Lula e Dilma são regimes socialistas totalitários. Você ouviu direito. Regimes socialistas totalitários. Porque mesmo um Estado social democrata, ou seja, você vota, etc., mas como o governo faz muitas coisas, ele está tirando a autonomia do sujeito. Essa é a ideia desses indivíduos conservadores. Para a gente atingir uma certa maturidade espiritual e moral, a gente tem que deixar o Estado, tem que tirar o Estado o papel da saúde, da educação, e só deixar no mais essencial e puro que seria, sei lá, segurança e justiça. Policial e tribunal, só isso. O resto, os indivíduos teriam que lidar consigo mesmos, né? Parece ser mais ou menos essa a ideia. Mas como é que se chega, por fim, à questão das mulheres, que é o ponto principal do vídeo? Afinal, tem 1h30 e de repente ele começa a falar sobre as mulheres. O ponto que vai ser abordado no vídeo, que diz respeito ao voto das mulheres, é sobre a perda da liberdade. Não é que vem um tirano do nada, não é que vem o Dória, não é que vem o Bolsonaro, não é que vem um presidente, um governador e fala, olha, eu vou tirar a sua liberdade, a força. Os cidadãos, dentro de uma democracia, acabam abrindo mão voluntariamente dos seus direitos. Então, há uma perversão do coletivismo, ou seja, nós temos liberdade de decidir, mas de alguma forma a gente acaba decidindo errado por nós mesmos. Nós somos tão infantis que nós não sabemos o que nós queremos e acabamos abrindo mão da nossa liberdade de maneira voluntária. A liberdade ela acaba sendo dada de graça aos governantes. E para Ítalo Marcilli, isso começa quando as mulheres passam a participar da política. Para ele, a única democracia que realmente funcionou, que não foi pervertida, que não se perdeu, que onde os cidadãos não ficaram loucos e de repente começaram a abrir mão da sua liberdade, se infantilizar, é a democracia ateniense, onde só homens participavam, escravos não participavam, enfim, cidadãos que não compartilhariam desse ideal da busca pela verdade, da essencialidade, não participavam. Então, a partir do momento que as mulheres participam, a democracia ela vai piorar. Porque as mulheres são mais fáceis de serem seduzidas, porque as mulheres elas têm um desejo muito pelo imediato e não tem essa abstração pelo coletivo, por exemplo. Então mulheres seriam incapazes de fazer a política. Uma coisa muito interessante nesse vídeo é que logo após ele falar isso, ele vai tentar se explicar e há um corte na transmissão. Parece que vai cair a live, né? Problema de conexão normal, a live estava longa e depois de 1 hora parece que começa a cortar no Instagram, por exemplo, e já estava avançando mais de 1h30. E aí corta e ele volta e os participantes da live falam, pô Ítalo, você ia falar aí agora, ia justificar, ia fazer um meia-culpa, né? Ele falou, eu ia. E ignora o assunto. Então ele tem a chance de emendar, de falar, não é que eu estou dizendo que as mulheres não deveriam votar. Ele abre mão disso. Ele simplesmente não se explica. Ele joga lá e deixa como está. E para mim só tem 2 explicações possíveis. Uma é, ele não se importa. Ou seja, talvez exista uma explicação, talvez ele não queira dizer exatamente aquilo que dá para se recuperar, enfim, tem uma justificativa, mas ele não se importa, ou seja, se a mulher achar isso, que se dane, que já seria muito grave, e a segunda é que ele realmente acredita naquilo literalmente, há uma deterioração da democracia e que o jeito seria que as mulheres não votassem para a democracia funcionar plenamente. Bom, esse é um pouco do resumo do que aconteceu aí nessa live. Eu assisti inteira, então eu posso responder dúvidas se você quiser deixar nos comentários. Mas é claro, se você estiver realmente interessado de uma maneira quase masoquista, né, de sofrer mesmo e quiser ver na íntegra, eu deixei o link, como eu falei pra vocês, bem como uma minutagem, o exato minuto em que ele fala sobre essa questão do voto feminino. Bom, dúvidas, questões, comentários, críticas, deixe aqui nos comentários, deixe seu curtir. Se você quiser mais análises, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.